Olá, é uma grande satisfação estar com vocês mais uma vez para podermos falar um pouco mais do amor de Deus. Hoje eu queria trazer a abordagem de um tema que às vezes pode ser confundido dentro das Escrituras, do Reino de Deus, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre a depressão, um pouquinho sobre as angústias da vida e como que nós podemos ter a vitória sobre elas. Eu vou ler um texto que fala de um homem, um profeta de Deus, que viveu um momento de profunda angústia, caminhando ou até já entrando no processo de depressão. Esse texto está lá em 1 Reis 19, quando está escrito assim: temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Esse texto está em 1 Reis 19, versículo 3 e 4. O profeta Elias aqui, chamado por Deus, separado para um propósito de levar a verdade à nação de Israel, se encontrava profundamente angustiado, mesmo depois de ter visto. Se você voltar aqui, você vai ver que ele foi sustentado por corvos, foi mantido por uma viúva. O Senhor Deus o levou diante do rei e da rainha que o perseguia, que era Acabe e Jezabel, e mesmo ele tendo todo esse amparo e vendo esse cuidado de Deus, ainda assim ele entrou num viés profundo, pois a má rainha Jezabel, que era servidora do Deus Baal, havia ameaçado ele de morte. E ele, então, em sua fuga, ele se coloca ali no deserto, debaixo de uma árvore, de um zimbro. Ele vai, então, fazer essa oração que demonstra profunda angústia e sofrimento ao qual o profeta Elias passava. É interessante, antes de mais nada, observar como que nós devemos fazer a análise do texto bíblico, para que não venhamos a cometer falhas e erros. Primeiro, nós fazemos uma análise contextual da história em si. Quem é Elias? O que ele viveu? O que ele passou? E como se encerra a história de Elias? Depois disso, nós fazemos então uma análise em toda a Bíblia. E depois disso, nós então contemporizamos, trazemos para o nosso tempo, para a nossa época de agora. E é o que nós vamos tentar fazer de maneira bem rápida e sucinta, pois o objetivo é mostrar que se você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tem enfrentado lutas, angústias e talvez tenha andado até deprimido, eu quero te dizer que o Senhor é contigo mesmo quando assim você está vivendo e passando essa circunstância. É interessante que Elias, ele, mesmo tendo todo esse aparato, e olha, para ele chegar a Berseba, em Judá, ele teve que passar próximo às portas da onde ficava o governo de Jezabel e de Acabe. Às vezes, quando nós estamos profundamente tomados pelas circunstâncias de intranquilidade, de incerteza em nossa vida, nós não observamos o cuidado que Deus tem tido mesmo assim para conosco. E assim estava Elias. Mas olha que interessante, Elias abriu seu coração para a pessoa certa. Mesmo ele falando em morte, ele deposita isso para o Senhor. Ele não falou nem com o seu moço, como diz o texto, que ele foi para Berseba e ali ele deixou o seu moço, mas ele vai conversar com Deus. E assim é nós que temos a nossa vida, que somos escolhidos de Deus, que fomos separados para um propósito dentro da obra de Deus. Assim são todos aqueles que entregam a sua vida para Jesus Cristo e passam a ser filhos desse Deus glorioso. Ele cuida de nós e é com Ele que nós temos que abrir o nosso coração, mesmo quando a situação é extrema, quando às vezes temos um filho passando por alguma dificuldade no mundo das drogas, ou na fornicação, ou da maneira que é, qual o problema que seja, quer seja no relacionamento matrimonial, quer seja nas angústias que essa vida produz. Nós precisamos aprender que devemos depositar tudo isso a Deus. Às vezes, se formos conversar com um amigo, com um colega, às vezes até com um irmão, não vai surtir o efeito que é necessário. Mas quando nós depositamos nas mãos do nosso Deus, que nos salvou, que nos libertou e que nos conduz a lugares tranquilos, nós vamos ver o resultado.
E eu vou resumir então agora. Fiz um preâmbulo do que Elias viveu. Falei sobre a circunstância. E agora, o que acontece com Elias? Elias é levado para dentro de uma caverna. Ali ele vai ver o mover de Deus de maneira tremenda, depois de ser alimentado também pelo caminho. E o Senhor Deus enviaram anjos para poder dar o desígnio para ele. E depois dentro da caverna, depois dele ver ali Deus se mover de maneira maravilhosa, dentro de ventos, de terremotos, Deus vem num breve cicio. É assim que Deus trata conosco. Ele mostrou para Elias, olha, o vento, a tempestade, isso tudo, eu estou no domínio, eu estou controlando, Elias. Eu estou no controle, não se desespere. E aí, dentro de um breve cicio, como a tradução atualizada diz, ele vai dizer para Elias que Elias sairia dali e ele ungiria Azael, rei da Síria. Ele ungiria depois Jeú, rei sobre Israel, e ele colocaria Eliseu no seu lugar. Ou seja, um homem que entrou num profundo estado de depressão na sua oração, que nós vemos isso nitidamente na oração de Elias. Logo depois Deus manda que ele saia dali, pois Deus tinha propósito com Elias. Deus havia feito, era Deus que havia chamado e havia feito esse propósito com Elias. E sabe qual que é o final da história de Elias? Deixa eu contar para você. Vamos ler o final da história de Elias em 2 Reis, agora é 2 Reis 2, e o versículo de número 11. Depois dele se encontrar com Eliseu, de caminhar com Eliseu, da capa cair ali e Eliseu pegar, olha que coisa maravilhosa. E assim foram andando e conversando, Elias com Eliseu. E de repente, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, os separou um do outro, ou seja, se colocaram, esses cavalos e esse carro de fogo, se colocou entre Elias e Eliseu. E diz o texto, olha que coisa linda e maravilhosa. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Um homem que entrou com uma oração em profundo estado de depressão, termina a sua história nesse mundo sem ver a morte, sem conhecer a morte, mas ao contrário, sendo levado ao céu num redemoinho, promovido pelo próprio Deus. É assim quando nós colocamos todos os nossos sentimentos e as nossas angústias na presença de Deus. O nosso Deus, ele é fiel e justo, e ele nos ama e é misericordioso. E ele fez isso com Elias e fará isso conosco também. Você precisa crer nesse Deus, você precisa depositar nesse Deus a sua confiança, pois isso acontecerá. Ainda que você está beirando uma depressão, ainda que você já está num processo depressivo, Deus, ele quer te restaurar. Deus, ele quer te mostrar as glórias celestiais. Deus, ele quer fazer com que você tenha uma sobrevida não apenas aqui, mas para a eternidade. Confie nesse Deus, pois a Bíblia também diz, lá em Romanos 8:28, olha o que está escrito, que coisa maravilhosa. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E outra versão diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós amamos. Ainda que nós venhamos a entrar diante dele com o coração cheio de agruras e amarguras, ele transforma todas essas circunstâncias em uma circunstância de segurança, paz e certeza. Elias entrou ali com um sentido e um desejo profundo e vendo a pressão e a opressão que culminava com a morte. Mas o Senhor Deus colocou ele para ungir 2 reis, um substituto, e ainda o levou para o céu no redemoinho. Esse é o Deus que nós servimos. E principalmente nós hoje, aí por isso que eu li Romanos, depois de Cristo, mais segurança e certeza ainda temos. Pois o nosso Senhor, não no redemoinho de fogo, no redemoinho de vento, não numa carruagem de fogo, mas ressuscitando ao 3º dia, conquistou para nós a segurança de que, como Elias um dia, estaremos com Deus na eternidade em glória. Seremos arrebatados nos ares e transformados em glória. Por isso, querido irmão, meu amigo, minha amiga, confie em Jesus. Confie nesse Deus maravilhoso que sempre tem a vontade e sempre terá essa vontade de fazer para os seus muito mais do que o que esperamos. Pois Ele é que propôs a aliança, não foi nós que fomos até Ele, mas Ele que veio até nós. E nesses últimos tempos, com Jesus Cristo promovendo a nova aliança. Então, queridos,
deposite tudo aquilo que te incomoda, que te perturba na presença de Deus. Faça como Elias, pois o Senhor Deus trará vida e vida em abundância, e todos nós seremos transportados para ver o que reservado está em um dia definitivo, um corpo glorificado, como Elias, seremos elevados ao céu para eternamente estarmos com o Pai. Não desista, essa luta não é só sua, mas é do Senhor e é minha também em oração. Que Deus te abençoe. Se você quiser que eu esteja orando pela sua vida, coloque lá no nosso canal no YouTube o seu nome, logo abaixo nos comentários, que eu estarei orando pela sua vida todos os dias à noite. Estou aqui para poder servir a você e para mostrar a verdade da palavra, sem engano, sem engodo, mas aqui o que está registrado. Esse é o sentido dessas mensagens, esse é o sentido do nosso canal, esse é o sentido das nossas redes sociais. Queremos usar para levar mensagens de fé e esperança à sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, pois saiba que Deus te ama profundamente, tanto é que enviou Jesus para morrer em seu lugar. Fique com Deus e até breve ao nosso próximo encontro com as mensagens de fé e esperança.